Deputado estadual se defende de acusações de desvio de dinheiro. Almir Vieira foi apontado pelo Ministério Público como líder da organização criminosa que usou dinheiro da Associação de Funcionários para financiar campanha política. Um mês depois, e famílias do Gran Parque continuam morando em casa de parentes ou em hotéis. O relatório definitivo ainda não foi divulgado. Mulher usa carrinho de bebê para roubar produtos em supermercado. Ela acabou detida. Polícia divulga fotos de bandidos mais procurados por crimes em coletivos. Primos são mortos a tiros na reta do aeroporto. Eles estavam de moto quando suspeitos num carro passaram atirando. Família da jovem grávida que teve morte cerebral não autoriza a doação dos órgãos. O parto aconteceu ontem em um hospital de Colatina. O bebê está na UTI neonatal. Casal é preso com maconha dentro de apartamento na Serra. A planta era cuidadosamente cultivada em uma estufa. Homens lotam as salas de cursos nas áreas de culinária e beleza. O ambiente, antes dominado pelas mulheres, passa a ser cada vez mais disputado pelo público masculino. Os jogadores do Vasco já estão no estado. Amanhã enfrentam o Sampaio Correia. No hotel, muita movimentação de torcedores. E a dupla de vôlei de praia, Alisson e Bruno, chega ao estado amanhã. A recepção também vai ser de ouro. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. O deputado estadual apontado como líder de organização criminosa que desviou dinheiro de associação de servidores públicos para uso em campanha política falou hoje com a imprensa. A Operação Maçarico foi realizada na quarta-feira, mas o deputado só falou com a imprensa sobre as acusações 2 dias depois. Momento nenhum eu tive depósito na minha conta de campanha de qualquer construtora. A Darla Cristina era, que movimentava a movimentação financeira. Não acredito que tenha sido por má fé, mas por até desorganização, de ter um grande escritório de contabilidade e ter lançado mão daqueles valores da campanha e gasto, às vezes, em outras coisas. E depois, na hora de efetuar os pagamentos das dívidas de campanha, tinha que repor esse dinheiro. Na coletiva de imprensa, o advogado do parlamentar apresentou documentos nos quais a defesa vai se amparar. Foi apresentada uma série de documentação produzida ao curso do inquérito policial, que precedeu essa ação penal, que necessariamente assim o é. E este inquérito policial tramitou durante um ano e meio, aproximadamente, e ele atestou sobejadamente da inocorrência deste alegado desvio de recursos da associação. A Procuradoria Regional Eleitoral do Estado denunciou o deputado Almir Vieira por suposta participação em um desvio de mais de R$1.400.000 da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo. De acordo com as investigações, desse total, 250 mil teriam sido utilizados na campanha do parlamentar em 2014. Mais 6 pessoas são investigadas. São funcionários da associação e do gabinete do deputado. A denúncia aponta que a organização se utilizava de notas fiscais falsas, descrevendo serviços não realizados no Hospital dos Funcionários Públicos, que fica no centro de Vitória. Até 5 de abril de 2014 eu posso responder, porque eu era o ordenador de despesa. Agora, daí para frente eu não sou responsável, ninguém pode me imputar nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu a partir de abril de 2014. 2 funcionários foram exonerados do gabinete do deputado, entre eles Darla Cristina, citada pelo parlamentar. Cada um recebia R$6.000 por mês na Assembleia. Tentamos falar com a servidora mencionada, mas não conseguimos. Primos são vítimas de emboscada na Serra. Eles foram mortos a tiros. Estavam numa moto quando foram surpreendidos pelos criminosos. Os atiradores estavam num carro. O crime aconteceu na reta do aeroporto.
Uma grande quantidade de cápsulas ficou espalhada no local do homicídio. 2 primos, Aguinaldo André Gonçalves e Giovanni da Rocha Andrade, foram mortos nesta tarde na entrada do bairro Jardim Carapina, próximo a um hospital na Serra. Eles tinham acabado de sair de uma barbearia de moto, quando foram surpreendidos por criminosos armados. Até o momento, a polícia sabe que um carro prata, modelo Corolla, passou pelos dois e os ocupantes começaram a atirar. Testemunhas disseram aos PMs que um deles ainda teria saído do veículo para conferir se as vítimas estavam mortas e atirou na cabeça dos dois. Como tinham a pista sobre os criminosos terem agido em um carro, a polícia começou a fazer abordagens no bairro. Giovanni tem passagem por tráfico e a polícia acredita que ele vendia drogas na região conhecida como Boca do Contorno. Aguinaldo, até então, não tinha envolvimento com o tráfico, mas era ele quem pilotava a moto com o primo na garupa. Um ser querido, só brincar, rir, entendeu? As crianças mesmo, ele amava as crianças que nasceu agora há pouco tempo e uma excelente pessoa. Eu amo muito ele, entendeu? Só tem coisa boa. Meu irmão soube criar e fazer dele um homem de bem. Instantes depois que o crime aconteceu, uma ambulância passava pelo local e fez o resgate das vítimas. Os ferimentos de Giovanni eram fatais e ele acabou morrendo a caminho do hospital. Já o Aguinaldo chegou aqui no São Lucas, em Bento Ferreira Vitória, com vida, mas não resistiu e morreu. Familiares foram ao local do crime e depois ao hospital buscar informações. A moto, modelo Bros, era do irmão da namorada de Aguinaldo, que trabalhava no ponto de táxi do aeroporto. Nunca se mexeu com nada. Hora errada, lugar errado, com certeza. A polícia investiga o caso. Quem tiver informações, ligue 181. Hoje completa um mês do desabamento da área de lazer do condomínio Gran Parque em Vitória. Desde então, famílias continuam em hotéis ou na casa de parentes. A sala é improvisada, assim como a casa emprestada pela família. Um mês após o desastre, parte do que foi retirado do apartamento continua dentro das malas. É assim que Patrícia e a família dela têm vivido durante esse tempo, que para quem está de fora parece pouco, mas para quem vive já passa de uma eternidade. Na verdade é muito triste, porque a sua vida está lá dentro, né? A sua casa está lá dentro, montada do mesmo jeito que você deixou, sabe? Está tudo lá, mas você está impedido de entrar, sair do apartamento, fechar a porta. É uma dor incalculável. Em um post nas redes sociais, o desabafo da jornalista. Saudade de casa, saudade de tudo, de cada detalhe, da vida que parece estar parada desde então. No relato, Patrícia trata o acidente como uma enorme responsabilidade e agradece por muitos terem sido poupados de algo ainda pior. Que foi uma irresponsabilidade, foi. Ninguém tem dúvida disso. Se foi de projeto, se foi de execução, se foram os dois juntos, ninguém sabe ainda. O que dá algum conforto pra gente, pra mim, pelo menos, eu penso assim, Deus sabia que tinha que acontecer. Então ele fez assim, deixa eu escolher a hora que vai causar menos morte, deixa eu escolher a hora que vai afetar menos gente, né? Então, assim, Deus fez isso pela gente. Eu acho que isso já foi maravilhoso. A situação da irmã dela, a Mônica, é ainda mais complicada. Ela morava de aluguel e pagou por isso o valor integral referente a 1 ano. Mas ela e a família estão em um hotel disponibilizado pela construtora, já planejando a mudança para um apartamento alugado por conta própria. Ela é a única inquilina que não conseguiu assinar um acordo com a Cirela, porque o proprietário do imóvel se recusa a assinar a documentação necessária. Em nenhum momento ele falou que não vai me devolver esse dinheiro dos aluguéis, mas ele está literalmente me enrolando. Cada dia é uma coisa diferente. Um dia porque ele não está em Vitória, que ele está viajando, outro dia porque o advogado não está aí. A palavra correta é essa, enrolando. A madrugada do dia 19 de julho dificilmente será esquecida pelos moradores do residencial Gran Parque, na Enseada do Suá, em Vitória. Toda a área de lazer que atendia as 3 torres do empreendimento, com 166 apartamentos, ruiu sobre 2 pavimentos de garagem. O acidente provocou a morte do porteiro Dejair das Neves e feriu outras 4 pessoas. Nossa equipe entrou em contato com a família do porteiro vítima do desabamento. Por telefone, o advogado dos familiares de Dejair informou que eles continuam em contato com o condomínio em busca de um acordo de indenização.
Na época do acidente, eles receberam um valor equivalente a um salário do porteiro e também ajuda de custo com táxi e alimentação. Mas, por enquanto, a situação da família com relação a qualquer tipo de auxílio continua indefinida. As placas de metal escondem a movimentação no condomínio. Equipes de perícia ainda trabalham para descobrir as causas do acidente, mas, de acordo com o CREA, ainda falta muito para que um relatório definitivo seja divulgado, o que afasta ainda mais os moradores que aguardam ansiosamente pelo dia em que essa história terá um ponto final. A gente às vezes lê alguma coisa, um comentário de uma matéria, e fala assim, mas os moradores estão com tudo pago pela construtora, estão reclamando de quê? Vocês não fazem ideia. Ninguém faz ideia, sabe, do que é você ter a sua casa, montar a sua casa e você está impedido de morar nela. A Cyrela informou que faz acordos individuais com os moradores e contribui com a investigação. A Polícia Civil informou que a investigação continua e, por enquanto, não vai se pronunciar para não atrapalhar os trabalhos. A polícia divulgou as fotos dos bandidos mais procurados por crimes em coletivos. Na lista, 5 suspeitos de roubos a ônibus. Na Serra, são eles: Marcos Vinícius de Oliveira, o Alex de Oliveira, Tâmara Priscila Conceição e Renato Pazito dos Santos. Já em Cariacica, a procura é por Rafael Leopoldino, que também é acusado de roubo seguido de morte. Quem tiver informações sobre os suspeitos, é só ligar para 181. Mulher é presa suspeita de roubar produtos num supermercado. Ela usava um carrinho de bebê para cometer o furto. Biscoito, tempero, fruta, carne, fralda e verdura. Todos os produtos estavam dentro desta mochila e foram furtados de um supermercado no bairro Santo Antônio, em Cariacica. A suspeita do crime é esta manicure de 23 anos. Foi a primeira vez que ela senta num banco de uma delegacia. De acordo com uma funcionária do supermercado que não quis gravar a entrevista, a manicure frequentava o estabelecimento todos os dias há meses. Mas só esta semana eles conseguiram identificar o furto. E esperaram ela voltar até o estabelecimento. E hoje chamaram a polícia. A manicure usava o carrinho de bebê para cometer os furtos. Desta vez, os próprios funcionários seguraram ela enquanto aguardavam a chegada da PM. A mulher foi detida em flagrante. Na Delegacia Regional de Cariacica, ela argumentou que não precisava de nada daquilo que tinha furtado e que tem sofrido de problemas psicológicos. A manicure é casada e tem 2 filhos, um de 8 e outro de 2 anos. Padrasto é detido suspeito de agredir enteado. Ele teria tentado estrangular o menino de 2 anos e ainda teria impedido a mãe de fazer o socorro. Carol Fernandes tem as informações. O caso aconteceu no bairro Boa Vista, aqui em Vila Velha. A mãe da criança relata que saiu de casa por 10 minutos para levar a filha na escola e quando voltou se deparou com o caçula já desacordado. A jovem de 24 anos conta ainda que foi impedida pelo padrasto da criança de socorrer o menino de apenas 2 anos. A situação foi motivo de briga entre o casal e após morder o companheiro, a mulher finalmente conseguiu fugir de casa e com a ajuda de vizinhos levar o filho ao hospital, mesmo sob ameaças do companheiro. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a criança deu entrada no Hospital Infantil de Vila Velha, apresentando fortes dores abdominais e marcas de esganadura pelo corpo. Foi quando houve o acionamento policial. O padrasto foi detido nas proximidades do hospital e contou uma versão um pouco diferente da história. Diz que o enteado sofreu uma queda e após reanimá-lo com uma massagem cardíaca, dormiu. Eu conversei com um delegado de plantão aqui em Vila Velha, que vai encaminhar o caso à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Caso a agressão fique comprovada, o padrasto deve ser indiciado por agressão e maus tratos. Carol Fernandes, para o Tribuna Notícias, segunda edição. O estado de saúde da criança é estável. O acusado assinou um termo circunstanciado por maus tratos contra a criança e ameaça contra a mulher e foi liberado. Agora, a Delegacia do Menor vai assumir o caso.